Oi, eu sou a Lucila Turqueto, do blog Casa de Valentina. E hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho hiper relevante e eu acho que não é conversado o suficiente, que é créditos de imagens para a internet e redes sociais. Essa pergunta surgiu nesse vídeo aqui, essa pergunta foi feita pela Lili e eu achei realmente muito importante. Então vamos lá, a pergunta da Lili é mais específica. Ela fala sobre a questão dos créditos serem fonte Pinterest. Isso tá errado, tá, gente? O correto é o crédito ser dado ao fotógrafo ou ao proprietário daquela imagem. E o Pinterest, ele é um veículo de divulgação das imagens, ele não é o proprietário daquela fotografia. Então, o ideal é que a gente faça uma investigação para saber efetivamente quem é o proprietário da imagem. Eu sei que isso é muito difícil, porque tem gente que pina a imagem direto no Pinterest. Então, você clica na imagem e você não vai para nenhum lugar. Depois, esse é até um outro assunto que eu vou falar, que é a gestão das imagens e a gestão do perfil no Pinterest. Mas hoje o assunto aqui é créditos em redes sociais, né? Então vamos lá. E daí fica super difícil. Às vezes já aconteceu comigo, eu jogava a imagem no Google Images e não vinha nenhuma imagem similar, então eu fiquei sem descobrir quem era realmente o proprietário, quem era o fotógrafo, enfim, daquela imagem. Então isso acontece, mas é errado dar a fonte Pinterest. O correto, como eu já falei, é dar para o fotógrafo ou para o proprietário da imagem. E daí eu acho que um assunto puxa o outro. Todo mundo sabe, né, que é fundamental ter o portfólio fotografado, registrado. Só que o que a gente vê muito acontecer? Esse acordo, essa negociação do uso da imagem não é feita de uma maneira clara e contratual com o fotógrafo. Então eu já escutei de situações que acontece o seguinte: o arquiteto ou o decorador mandam as imagens de um determinado projeto para um veículo, o veículo divulga, daí revista, site, blog, enfim, o veículo divulga aquele projeto e daí o fotógrafo que registrou esse projeto entra em contato com o veículo pedindo para ou retirar o projeto do ar ou para que o veículo compre os direitos de imagem desse projeto. E daí entra numa discussão sem fim, porque o arquiteto fala, não, mas, enfim, eu já paguei o fotógrafo para o fotógrafo registrar esse projeto. Só que isso não foi feito contratualmente. O uso dessa imagem não foi acertado de uma maneira contratual. Então, o fotógrafo, se isso não é acertado, pode dar esse tipo de problema. E daí, o que eu fiz? Eu fiz a minha lição de casa, né? Eu fui conversar com o Dr. Felipe Barreto Veiga, que ele é especialista em propriedade intelectual e sócio do BVA Advogados. Perguntei para ele exatamente essas dúvidas, porque eu acho que são questões super relevantes. Então, você, se é arquiteto ou decorador ou trabalha nesse setor, você contratou um fotógrafo, você tem que estar cercado e você tem que estar garantido, né, efetivamente, de que você pode usar essas imagens em diversas situações. Então vamos lá, eu tô com uma colinha aqui, fiz duas perguntas que eu acho super relevantes, tá? Nesse sentido. Então minha pergunta é: se um arquiteto contrata um fotógrafo para registrar um projeto, o direito de uso dessas imagens é compartilhado entre os dois, entre o arquiteto ou o decorador e o fotógrafo? Tanto o arquiteto quanto o fotógrafo podem usar onde bem entenderem essas imagens? Então, a resposta é a seguinte: depende do que o contrato prevê. Então, gente, fazer um contrato nessas situações não é um detalhe, entendeu? É aí que eu quero chegar, é super importante. Pois, por se tratar de uma obra por encomenda, os direitos deveriam ser exclusivos daquele que contratou o fotógrafo, do arquiteto ou do decorador, né? A gente está falando nesse caso. Mas não é isso que se vê na prática. Por isso, é recomendável que o arquiteto assine, junto com o fotógrafo, um contrato prevendo a cessão dos direitos patrimoniais de forma ampla e restrita, sem limitação de formato, território, meio ou suporte, de modo que o fotógrafo esteja impedido contratualmente de utilizar as imagens, salvo que seja autorizado pelo arquiteto. Eu, Lucila, o que eu acho? Eu nunca acho que é um problema o fotógrafo usar. Particularmente eu não vejo mesmo, porque os fotógrafos usam isso no portfólio deles, podem sugerir esse projeto para algum veículo, eu acho até saudável o fotógrafo também poder usar. Agora, o que eu acho que tem que ser muito claro no contrato é se o arquiteto e o decorador estão contratando o registro daquelas imagens para ele poder usar. Aqui, ó, vou ler de uma maneira ampla e restrita e sem limitação de formato, território, meio ou suporte. Significa o quê?
que o contratante, ele pode usar esse projeto encaminhando para um blog, encaminhando para o site, encaminhando para uma revista. Eu acho importante o profissional ter essa liberdade, tá? Mas isso eu acho que é uma coisa acordada entre arquiteto e fotógrafo, é uma questão contratual, tá? Então, assim, isso eu acho super, super, super importante a gente ter muito claro. Minha segunda pergunta é mais para quem trabalha com blog, tá? Então, é o seguinte... Para quem tem blog ou site, simplesmente dar os créditos não significa nada, certo? O correto seria entrar em contato com o responsável pela imagem, pedir autorização ou comprar, confere? Vamos ver a resposta dele. Se o conteúdo for meramente informativo, sem qualquer propaganda ou atividade de marketing ou divulgação, somente dar os créditos seria suficiente. Só que atenção, gente. Ocorre que os blogs e sites sobrevivem de propagandas, e isso todo mundo sabe, o que lhes faz perder o caráter somente informativo. Então, o correto seria entrar em contato com o detentor dos direitos patrimoniais sobre a imagem para se obter uma autorização ou adquirir os direitos de forma ampla para aquela utilização específica. Então, gente, assim, não é tão simples. A gente chega a essa conclusão de que não é tão simples, né? Lá no Casa de Valentina, o que eu faço? Quando eu recebo o material de um arquiteto ou decorador, a gente sempre pergunta se a gente pode divulgar, se enfim, ele tem o direito de divulgar aquele uso de imagem, e a gente sempre pergunta quem é o fotógrafo, e a gente sempre dá os créditos. Então, eu parto do princípio de que os profissionais, eles contratualmente estão alinhados com o fotógrafo. Parto desse princípio, né? Mas eu acho que isso é muito importante ser acordado entre as duas partes. Lili, eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Tua pergunta foi bem específica, foi em relação ao Pinterest, mas eu respondi de uma forma um pouquinho mais ampla. Bom, então é isso. E, gente, é o seguinte, hein? Não esquece, vocês podem dar like e dislike nesse vídeo. Eu acho super importante vocês colocarem comentários. Eu nunca tinha imaginado em falar sobre esse tema aqui. Foi um tema que a própria Lili levantou e eu achei ele bem importante. Então, se vocês quiserem, podem colocar temas aqui que eu vou atrás da resposta, tá bom? Não se esquece também de inscrever no canal, que pra mim é super importante por N motivos e principalmente também pra me dar um incentivo a fazer mais e mais vídeos, tá bom? Tchau, tchau, obrigada!